dar continuidade na leitura da lei da REURB, a gente vai agora para o artigo 14. Poderão requerer a REURB, União, Estado, DF e município, diretamente ou por meio de entidades da administração pública direta. Inciso 2. Os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, a OCIP, ou outras associações civis que tenham por finalidade atividade nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária. Ou regularização fundiária urbana, certo? Inciso 3. Os proprietários de imóveis ou terrenos, loteadores ou incorporadores. 5. A Defensoria Pública, em nome do beneficiário hipossuficiente. E o Ministério Público, inciso 5. Parágrafo 1º. Os legitimados poderão promover todos os atos necessários à regularização fundiária, inclusive requerer os atos de registro. Nos casos de parcelamento do solo, o conjunto habitacional ou de condomínio informal, empreendidos por particular, a conclusão da REURB confere direito de regresso àqueles que suportarem os seus custos e obrigações contra os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal. Parágrafo 3º. O requerimento de instauração da REURB por proprietário de terreno, loteador e incorporador que tenha dado causa à formação de núcleo urbano informal ou seu sucessor não os eximirá de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Artigo 15. Poderão ser empregados no âmbito da REURB sem prejuízo de outros que se apresentem adequados os seguintes institutos jurídicos: legitimação fundiária e legitimação de posse, a usucapião. Inciso 3. A desapropriação em favor dos possuidores. Inciso 4. A arrecadação de bem vago. Inciso 5. O consórcio imobiliário. Inciso 6. A desapropriação por interesse social. Inciso 7. Direito de preempção. Inciso 8. A transferência do direito de construir. 9. A requisição em caso de perigo público iminente. Inciso 10. Intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular. Inciso 8. Alienação de imóvel pela administração pública diretamente para o seu detentor. Inciso 10, 11, inciso 12. A concessão de uso especial para fins de moradia. Inciso 13. A concessão de direito real de uso. Doação. Inciso 15. Compra e venda. Esses são institutos jurídicos que podem ser utilizados na REURB. Artigo 16. Na REURB é promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado na forma estabelecida em ato do poder público, do poder executivo titulado do domínio, sem considerar o valor das accessões e benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantação dessa accessão e benfeitoria. O que acontece? Explicando.
Tentando entender esse artigo. Quando for realizada uma REURB sobre bem público e o particular quiser adquirir o direito real sobre aquele bem público, ele deve fazer o pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada. E esse valor vai ser apurado de acordo com o ato normativo que vai ser expedido pelo Poder Executivo, que é o titular do domínio. E esse valor, ele não vai considerar o valor da ascensão e benfeitoria do ocupante e a valorização decorrente da implantação da acessão e benfeitoria. Parágrafo 1º, ou parágrafo único. As áreas de propriedade do poder público registrada no registro de imóveis que seja objeto de ação judicial versando sobre titularidade poderá ser objeto da REURB, desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial na forma da lei, homologado pelo juiz. Se for extrajudicial, precisará ser homologado pelo juiz. É isso. Artigo 17. Na REURB-S, a REURB-S é aquela que vai ser realizada em área em que há predominantemente população de baixa renda, promovida sobre bem público, novamente bem público, o registro do projeto de regularização e a constituição do direito real em nome do beneficiário poderá ser feito em ato único. A critério do ente público promovente. Então, o poder público vai optar se ele faz o registro do projeto e a constituição de direito real em um único ato. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, serão encaminhados ao cartório o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem dos ocupantes que serão beneficiados pela REURB e as respectivas qualificações, com indicação das respectivas unidades, ficando dispensada a apresentação de título cartorial individualizado e cópia da documentação referente à qualificação de cada beneficiário. Muito importante para o registro de imóveis. Muito importante. Dispensada. Então, quando o poder público na REURB-S encaminhar o cartório de RI, tá, gente, de registro de imóveis, ele vai encaminhar o instrumento indicativo do direito real constituído, a listagem dos ocupantes que serão beneficiados pela REURB e as suas respectivas qualificações. Então, instrumento indicativo do direito real, listagem dos ocupantes, qualificações. Então, ele vai dizer quem vai ficar com qual unidade, basicamente. Nesse momento, fica dispensado, segundo a Lei 3.465, a apresentação de título cartorial individualizado. Por quê? Porque o poder público tem a prerrogativa de fazer em um único ato, conforme previsto no caput do artigo 17. Então, dispensa-se a apresentação de título cartorial individualizado e também cópia da documentação referente à qualificação de cada beneficiário. Por quê? Porque aí a gente tem uma presunção de legalidade do ato administrativo feito pelo Poder Executivo, tá? Explicando, até para que também eu possa entender. Então, eu gosto de estar falando. Artigo 18. O município e o DF poderão instituir, como instrumento de planejamento urbano, zonas especiais de interesse social, ZEIS, no âmbito da política municipal de ordenamento de seu território.
Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se ZEIS a parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou definida por outra lei municipal, destinada preponderantemente à população de baixa renda e sujeita às regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. A REURB não está condicionada à existência de ZEIS. Acho que isso é importante. Artigo 19. O poder público poderá utilizar o procedimento de demarcação urbanística com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na caracterização do núcleo urbano informal a ser regularizado. Parágrafo 1º. O auto de demarcação urbanística deve ser instruído com os seguintes documentos: planta e memorial descritivo da área a ser regularizada, nos quais constem suas medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas, georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, número das matrículas ou transcrições atingidas, indicação dos proprietários identificados e a ocorrência de domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores. Inciso 2. Planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante no registro de imóveis. Parágrafo 2º. O auto de demarcação urbanística poderá abranger uma parte ou a totalidade de um ou mais imóveis inseridos em uma ou mais das seguintes situações. Inciso 1. Domínio privado com proprietários não identificados em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores. 2. Domínio privado objeto do devido registro no registro de imóveis competente, ainda que de proprietário distintos. Ou, inciso 3, domínio público. Parágrafo 3º. O procedimento da demarcação urbanística não constitui condição para o processamento e efetivação da REURB. Uau! Artigo 20. O poder público notificará o titular de domínio e os confrontantes da área demarcada, pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, para que este, querendo a presente impugnação, a demarcação urbanística no prazo comum de 30 dias. Parágrafo 1º. Eventuais titulares de domínio ou confrontantes não identificado ou não encontrado, ou que recusar o recebimento da notificação via postal, será notificado por edital, para querendo apresentar impugnação à demarcação no prazo comum de também 30 dias. Parágrafo 2º. O edital de que trata o parágrafo 1º deste artigo vai conter o resumo do auto de demarcação, com a descrição que permita a identificação da área a ser demarcada e o desenho simplificado. Parágrafo 3º. A ausência de manifestação do indicado neste artigo será interpretada como concordância com a demarcação urbanística. Parágrafo 4º. Se houver impugnação em relação à parcela da área objeto do auto de demarcação urbanística, é facultado ao poder público prosseguir com o procedimento em relação à parcela não impugnada. Parágrafo 5º. A critério do poder público municipal, a medida de que trata este artigo poderá ser realizada pelo registro de imóveis do local do núcleo urbano informal a ser regularizado.
Então, o poder público escolhe se ele faz ou se o RI que faz. Parágrafo 6º. A notificação conterá a advertência de que a ausência de impugnação implicará a perda de eventual direito a que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da REURB. Artigo 21. Na hipótese de apresentação da impugnação, poderá ser adotado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos. Parágrafo 1º do artigo 21. Caso exista demanda judicial de que o impugnante seja parte e que verse sobre direito real ou possessório relativo ao imóvel abrangido pela demarcação urbanística. Eu vou ler de novo. Parágrafo 1º. Caso exista demanda judicial que o impugnante seja parte e que verse sobre direitos reais ou possessórios relativos ao imóvel abrangido pela demarcação urbanística, deverá informá-lo ao poder público, que comunicará ao juízo a existência de procedimento de REURB. Parágrafo 2º. Para subsidiar o procedimento de que trata o caput, qual é o procedimento? Procedimento extrajudicial de composição de conflito. Por quê? Porque houve uma impugnação, né? Será feito um levantamento de eventual passivo tributário, ambiental e administrativo associado ao imóvel objeto da impugnação, assim como das posses existentes, com vistas à identificação de casos de prescrição aquisitiva da propriedade. Parágrafo 3º. A mediação observará o disposto na Lei 13.140, facultando-se ao poder público promover a alteração do auto de demarcação urbanística ou adotar qualquer outra medida que possa afastar a oposição do proprietário ou confrontante à regularização da área ocupada. Parágrafo 4º. Caso não se obtenha acordo na etapa de mediação extrajudicial, fica facultado o emprego da arbitragem. Artigo 22. Decorrido o prazo sem impugnação ou superada a oposição ao procedimento, o auto de demarcação urbanística será encaminhado ao registro de imóveis e averbado na matrícula por ele alcançada. A averbação informará. Gente, muito importante. O que a averbação deve informar? A área total e o perímetro correspondente ao núcleo urbano informal a ser regularizado, matrícula alcançada pelo auto de demarcação e, quando possível, a área abrangida em cada uma delas, a existência de área cuja origem não tenha sido identificada em razão da imprecisão do registro anterior. Parágrafo 2º. Na hipótese de o auto de demarcação urbanística incidir sobre o imóvel ainda não matriculado, previamente à averbação, será aberta a matrícula que deverá refletir a situação registrada no imóvel, dispensada a retificação do memorial descritivo e a apuração de área remanescente. Parágrafo 3º. Nos casos de registro anterior efetuado em outra circunscrição, para a abertura da matrícula de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o oficial requererá de ofício certidão atualizada daquele registro. Parágrafo 4º. Na hipótese de a demarcação urbanística abranger imóveis situados em mais de uma circunscrição imobiliária, o oficial do registro de imóveis responsável pelo procedimento comunicará as demais circunscrições envolvidas para a averbação da demarcação urbanística na respectiva matrícula alcançada. Parágrafo 5º. A demarcação urbanística será averbada ainda que a área abrangida pelo auto de demarcação supere a área disponível no registro anterior. Isso aqui é interessante.
Não se exigirá para a averbação da demarcação urbanística a retificação da área não abrangida pelo auto de demarcação, ficando a apuração do remanescente sob responsabilidade do proprietário do imóvel atingido. Seção 3 da Legitimação Fundiária. Artigo 23. A legitimação fundiária constitui uma forma originária igual ao uso capião. Também é uma forma originária de aquisição de direito de propriedade. E a legitimação é uma forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público exclusivamente no âmbito da REURB. Olha só, a legitimação fundiária ela não pode ser utilizada fora da REURB. Por quê? Porque ela é um instituto, uma forma de aquisição exclusiva da REURB. Aquele que detiver em área pública ou possuir em área privada como sua unidade imobiliária, destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. Parágrafo 1º. Apenas na REURB-S a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes condições. Isso significa que a REURB-S, relembrando, é aquele núcleo informal que é predominantemente constituído por pessoas de baixa renda. A legitimação fundiária será utilizada na REURB-S, não na REURB-E. Inciso 1. Parágrafo 1º. Apenas na REURB-S será concedida ao beneficiário desde que atendidas as seguintes condições. Inciso 1. O beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário exclusivo de imóvel urbano ou rural. O beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ou seja, tem que ser a primeira vez que está acontecendo isso com ele. Inciso 3. Em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. Parágrafo 2º. Por meio da legitimação fundiária, em qualquer das modalidades da REURB, o ocupante adquire a unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de qualquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado. Gente, eu estava pesquisando aqui sobre esses requisitos do parágrafo 1º. Acontece que uma correção aqui, tanto para mim quanto para vocês, né? Porque todo mundo está aprendendo. A legitimação fundiária ela pode ser utilizada tanto na REURB-S como na REURB-E, tá? Só que na REURB-S a gente tem umas condições para ser aplicada, umas restrições. Por quê? Porque o objetivo é evitar que quem já tem um outro imóvel seja beneficiado com a legitimação fundiária, tá? Só que na REURB-E não há esse tipo de restrição. Então, quem já fez uso da REURB-E pode se utilizar da legitimação fundiária por meio da REURB-E também, tá? Então, o que eu tinha falado, que só vai ser utilizado na REURB-S, foi um equívoco meu. Eu fiz uma pesquisa aqui e foi constatado que a legitimação fundiária, ela é para todos os núcleos informais, tá? E
para a EURBS, existem restrições para que a pessoa que já foi beneficiada não seja, por exemplo, beneficiada novamente. Tá? Apenas essas restrições. Basicamente é isso. Continuando. Parágrafo 3º. Deverão ser transportadas as inscrições, indisponibilidades ou gravames existentes no registro da área maior originária para a matrícula da unidade imobiliária que não houver sido adquirida por legitimação fundiária. Por quê? Porque a legitimação fundiária, ela é uma aquisição originária. Então, quando você tem uma aquisição originária, você é como se apagasse tudo que estava ali na matrícula. E você cria uma matrícula nova para esse imóvel. Basicamente é isso. Por quê? Porque não vai gravame, não vai indisponibilidade, não vai nada. Parágrafo 4º. Na REURBS de imóvel público, União, Estado, DF, município e suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, ficam autorizadas a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária. Parágrafo 5º. Nos casos previstos neste artigo, o Poder Público encaminhará a CRF para registro imediato da aquisição de propriedade, dispensada a apresentação de título individualizado e cópia da documentação referente à qualificação do beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, listagem dos ocupantes e sua devida qualificação e identificação das áreas que ocupam. Parágrafo 6º. Poderá o Poder Público atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária ao ocupante que não tenha constado na listagem inicial, mediante cadastramento complementar, sem prejuízo dos direitos de quem haja constado na listagem inicial.